Opa! Oi! E Tudo bom, aí? querido? Tudo ótimo. Sempre muito bom te ver, nossa. Também, ideia. Quanto tempo? Quanto tempo e quantas coisas, né? Nossa, só coisa boa, só coisa boa. Sim, sim, tá muito bom, muito E, bom. Eu é, te e passando aí esse turbilhão aí, certeza que nós vamos nos sim. ver. Nossa, com certeza, com certeza. E assim, é um prazer gigantesco, assim, porque eu sou suspeita, né? Você sabe que é um tema, assim, que eu sou apaixonada, né? É uma coisa que move as nossas vidas, né? Os pets Sim. na família. Então, para quem não conhece, a maioria deve conhecer, né? O Roberto Tortelli é médico veterinário. E agora ele atua na parte de comunicador intuitivo entre espécies, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre essa interação vibracional e todos os animais, o que eles são para a gente, para nossa família, essa importância tão grande. Então eu queria nada melhor do que você se apresentar e principalmente o tema, porque eu acho que você tem muito mais propriedade para dar essa explicação. Opa, então vamos lá. Então, eu sou médico veterinário, como você disse, né? Eu tenho mestrado também em fisiopatologia da reprodução, professor universitário, e aí eu fiz um curso que me apaixonou muito, que foi o de reprogramação biológica, né? Esse curso abriu portas, e depois eu também me formei em comunicação intuitiva. Uhum. Essa comunicação energética que os animais têm com seres humanos, que é muito forte. E por isso que eu digo que ele também é um ente da família, né? Sim. Ele atua na nossa vida assim como nós atuamos na vida deles, deixando a nossa vida um pouco, talvez, mais leve, mas também com bastante responsabilidade perante a vida dos animais e a nossa própria vida, né? Uhum. E Roberta, a gente pode dizer assim, existe todo nesse estudo e tudo que você vem trabalhando na questão das famílias, né? Porque você ajuda bastante, né? As pessoas Sim. e dá essa comunicação dos animais que vivem com as famílias. Você acha que pode vir a comparar como um animal, como uma criança, um ser humano? Porque a gente vê muitas pessoas ainda que comentam, ah, não, imagina, um animal é um animal, né? Então. E não consegue entender dessa forma, né? Como que a gente vê a maioria, eu falo por mim, que eu falo eles são os meus filhos, né? Então, Aham. Então, Andréia, quando a gente tem uma ampliação da consciência, a gente começa a perceber que nós somos parte de um todo, né? E é muito, eu já falei em outros momentos, é muito egocentrismo a gente achar que a gente é o centro do universo, né? sim. Uhum, Então, para a natureza, os animais e nós temos poder equivalente, né? Todos nós somos necessários na natureza de forma geral. Então, quando a gente tem um pet, a gente automaticamente a gente entra com senso, a gente deveria, né, entrar com senso de responsabilidade e de autorresponsabilização, porque aquele acho que está tendo uma interferência. Tá duplicando a minha voz aí. já vou pedir aqui, ligou aqui. Ah, tá. Pronto. Então, quando a gente pensa num sentido mais amplo da vida, de forma geral, a gente começa a entender que aqueles animais que nós cuidamos e temos dentro da nossa casa, a gente começa a entender que esses animais são tão importantes quanto nós, dentro Uhum, daquele sistema familiar, né? E aí a gente pode sim se comparar esses animais a um ente querido, tal como um filho, uhum, né? O que você faria pela vida do seu filho?
né? Uhum. O que você faria pela saúde do seu filho? Como Uhum. você olha o seu filho? É um olhar de carinho, de amor, de devoção, ou um olhar que ele é mais uma criança? Né? Então é mais Uhum. ou menos assim que a gente. Eu entendo o mundo dessa forma, isso já faz parte hoje do meu entendimento de vida, e, e eu acredito que com essas lives e com essas discussões que a gente vem pondo online, né, onde é que a gente pode atingir mais pessoas, eu acredito que a gente pode também estar sensibilizando outras pessoas a entenderem que esses animais não são só animais, ou como se fosse, sei lá, um eletrodoméstico, né, um liquidificador, né, que a gente Sim, pode trocar a qualquer momento. Eles né? também têm sentimentos, eles também interagem com o mundo assim como nós interagimos, e além disso tudo, né, eles nos ajudam a perceber coisas que nós, seres humanos, não vemos porque a gente se distanciou da essência natural do universo, né? A gente olha só para os nossos bens materiais, carro, casa, telefone, e essa falta de presença com a natureza, presença com o ambiente que a gente está, nos distancia cada vez mais de olhar para esses detalhes. Então, eles acabam sendo nossos professores. Eles acabam nos ensinando a olhar com mais detalhe, com mais presença a essas situações que passam desapercebidos por nós. Né? Uhum. E quando a gente fala que o que muitas pessoas passam por situações de difíceis, às vezes, com os pets, né? Vamos supor, às vezes algum animalzinho, seja um cachorro, um gato, um papagaio, uma calopsita, enfim, tem algum tipo de doença, desenvolve algum tipo de patologia. Então, as pessoas também não conseguem entender, né? Vamos supor, um exemplo aqui, né? Você conhece, infelizmente, eu tinha família aqui deles, né? E aí o tempo passa e as coisas vão naturalmente, né? A gente tem que se despedir, mas a gente vê que sempre tem um processo, né? Aí envolvido em relação à doença. É relacionado aqui, que a gente já conversou bastante, o que você pode explicar essa relação da doença ou de alguma patologia em relação à vibração e ao sistema, né, integrado da família? Então, é, a gente está falando para veterinários, né? Nós estamos num centro de veterinários e talvez eu seja massacrado por isso, mas faz parte da nossa evolução passar Sim. informações que talvez muita gente que está vendo a gente não saiba, Uhum. né? Mas os pets, né, ou os animais que vivem em conjunto com a gente, eles muitas das vezes, ou melhor, na maioria das vezes, eles adoecem por nossa causa. A gente é que perturba o ambiente, as energias que estão circulando naquela casa, fazendo com que ele desenvolva alguma sintomatologia. E hoje, né, com o estudo da reprogramação biológica, eu não entendo mais a doença como o problema. Uhum. É uma outra visão para a mesma coisa. Né? É você olhar do outro lado da moeda. Você está olhando a mesma moeda, só que está olhando por um outro prisma. Então a doença, ela não é mais o problema. A doença nada mais é do que o sinal, do que a percepção de que aquele animal ou uma pessoa teve perante alguma vivência indesejada, né? Uhum. Então, na reprogramação biológica, a gente chama isso de sistema biológico de sobrevivência. Então, quando nós temos um pet, por exemplo, que entra com um problema de, sei lá, vamos supor uma catarata, né? Como que a gente olha a catarata? A gente olha a catarata para alguma coisa que a gente viu e não gostou. A gente Uhum. fala assim, putz, é uma frase assim da catarata. Caramba, eu não acredito que eu vi isso. Caramba, isso me impactou visualmente, né? Quando eu olho para esse pet com catarata, a primeira pergunta que eu faço é quando começou os sintomas? Ah, começou há um mês atrás, né?
há um mês e meio, ou no máximo há 2 meses atrás, o que você viu que foi tão impactante para você que você não tira da sua cabeça? Isso não sai da sua cabeça, não faz sentido para você, né? E normalmente tem alguma fala, né? Ah, eu vi, sei lá, meu filho quase foi atropelado, ou é, eu vi, sei lá, minha esposa traindo, ou alguma coisa aconteceu naquele sentido, né, que ele viu e impactou visualmente, e aquela memória, aquele, a gente chama de conflito, aquele conflito não foi abandonado pelo tutor, né? Só que o animal ele não viu nada, ele só sentiu a energia do ambiente. Então, a catarata, ela aparece em momento de cura. E aí, quando o animal, como ele não viu nada, ele só sentiu a energia, ele entra nesse processo de cura. E aí é um sinal para mim, o cara está doente, só que ele não sabe que ele está doente, né? O animal já está, Ele capta. o dono dele está doente, E só ele ele capta capta essa esse. energia e entra nesse processo de cura. O processo de cura é o sinal da catarata. E aí a catarata mostra para mim e fala assim, cara, esse cara viu alguma coisa. Quando eu trabalho o que ele viu, a gente chama de um processo de ressignificar. Eu começo a ressignificar esse impacto visual que esse tutor teve, e quando ele ressignifica esse impacto visual, ele entra no processo de cura. Talvez ele tenha uma conjuntivite leve, talvez ele até tenha um princípio de catarata, mas quando ele ressignifica, esse processo vai embora. E automaticamente eu conserto a energia da casa. Quando eu conserto a energia da casa, o animal se cura. E parece mágica, mas não é mágica. É uma coisa que nós, na medicina, ideia, infelizmente, a gente deixou isso de lado, Sim. né? E deixando isso de lado, essa força energética vibracional que os seres animados têm, né? Então, seres animados é planta, animais de forma geral, nós, seres humanos, essa força energética que nós temos, a gente deixou de lado porque há muitos anos atrás disseram que essa força energética cabia somente para os celibatários, para as pessoas que eram, sei lá, padres, pastores e tal, Uhum. tudo. E nós deixamos isso de lado, né? Mas não, essa força energética, esse contato com as energias, todos nós temos, né? E os animais não deixaram isso de lado, então eles continuam percebendo essas energias que estão vibrando à nossa volta. Uhum. Ele percebendo essa energia, ele sinaliza para nós em forma de sintomas. E esse sintoma é onde é o meu ponto de gatilho, né? Aonde eu olho quando eu chego na casa de um paciente para poder fazer, então, a transformação ou a ressignificação daquilo que ele viu para o que realmente foi, né? Uhum. E aí, quando a gente ressignifica, isso tudo começa a fazer sentido para o tutor, e aí ele automaticamente começa a entender por que, que ele estava assim, né? Porque o cara não tem sintoma na vista, mas ele tem sintomas psicossomáticos. Ele começa a ter insônias, ele sonha muito com um episódio, ele fica mais nervoso ou ansioso, e isso tudo faz com que com que o conflito continue permanecendo dentro dele. Uhum. Mas Acho o que animal. me fiz claro. Sim, sim, mas daí o animal, então, ele transparece através de algum processo, né? Nesse seu Ele exemplo, transparece pelo sintoma. O que está pelo sintoma. acontecendo com ele é porque está acontecendo um distúrbio, um desequilíbrio na casa. A casa está desequilibrada. Não Uhum. necessariamente seja daquele do proprietário, pode ser do filho dele, pode ser da Sim. esposa, pode ser Uhum. de alguém que convive diariamente com aquele animal. Sim. Ele transparece aquilo que, por mais que não esteja em você ainda, né? Ele Ainda consegue é. ainda, e você está num processo ainda mental, psíquico, como você falou, o animal já vem e já mostra o que é. Mas assim, Isso. tem casos que
eu escuto bastante falar porque eu amo o tema e é uma coisa assim que para mim também isso já faz parte de mim, é uma coisa que eu gosto bastante, tanto que quando eu atendo, assim, eu sempre pergunto, né, assim, sutilmente, né, eu sempre pergunto, tá acontecendo alguma coisa na família? Né? Eu tento buscar alguma coisa também, né? Porque faz isso, faz aquilo, mas muitas vezes, né? Assim, porque a pessoa também não veio na clínica para procurar esse tipo de coisa. Ele quer ver o animal curado. A gente acaba se sentindo meio mal, né? Porque a gente não, a gente fica pensando assim, cara, eu não sou psicólogo, cara, o cara o que que vai pensar, né? E tal tudo. Eu também É, tinha esse receio no início, mas agora as coisas começaram a fazer muito mais sim. sentido quando eu faço esse tipo de investigação do que Uhum. simplesmente dar uma injeção, entende? Dá uma injeção, sim, sim. Eu procuro sempre saber e falar, procura ver, entender, e às vezes quando a pessoa se abre, realmente eu tento, né, de alguma forma, lógico, eu não tenho o estudo que você tem, mas como eu também já venho desenvolvendo isso para mim mesma, né, Sim, então sim, eu acho isso muito importante, porque tudo é vibração, né? Nós somos energia, né? Então a sim. gente precisa cuidar disso. Mas, Rô, e o animal, que a gente sabe muitas vezes que um animal ele acaba falecendo, né? Falecendo, porque aquela pessoa já está vindo doente há muito tempo, não sei, uma depressão durante anos, né? Que mais tarde também pode se somatizar e possa vir a ter mais para frente né, um momento de doença muito grave que ela possa vir a falecer. E o cachorro pega e vem a falecer antes, né? E vamos dizer assim, aí um exemplo meu, um câncer, né? Uma pessoa, o Uhum. cachorro é diagnosticado com câncer e depois de um tempo sabe-se que o dono também tem câncer, mas já é algo que não tem muito o que fazer, já é terminal. Existe alguma coisa que possa fazer no seu trabalho, pelo menos uma ajuda pro pet, por mais Sim. que. Então, o que que acontece, né? O grande, a grande sacada, a grande transformação acontece quando a gente começa a tomar atitudes para mudar tudo aquilo que nos adoeceu, né? Então, o câncer, ele também entra no mesmo processo que eu tinha falado anteriormente, de um programa biológico de sobrevivência, né? Então, quando o seu corpo desenvolve um câncer, né, nada mais é do que uma proteção. Eu gosto muito de Uhum, dar o exemplo, quando eu dou um exemplo para os meus pacientes, meus clientes, né, porque os pacientes não consigo dar exemplo. é. Eu gosto muito de dar o exemplo de um calo. Né? Quando você vive vestindo um sapato apertado, ele desenvolve um calo no seu pé, certo? Uhum, E esse calo continua crescendo para poder proteger o seu dedão, né, daquele sapato apertado. No momento que você tira esse sapato apertado, depois de alguns períodos, alguns dias, né, ou até de um mês depois, aquele calo desaparece, porque você não está mais usando aquele sapato. Então não faz sim. mais sentido aquele tipo de proteção. Né? Uhum, E o calo nada mais é do que uma metaplasia, uma formação celular. Né? Então, uma hiperplasia celular naquelas células do seu pé, do seu dedão, por exemplo. Né? E o câncer é a mesma coisa. O câncer é como se você tivesse um sapato apertado, não no pé, mas na sua mente. uhum, Você veste esse sapato apertado na tua mente todos os dias. E aí, dependendo do câncer, do local onde é o câncer, tem algum sentido biológico para você. Né? Vamos dar um exemplo de um linfoma, por exemplo. Né? Um cão tem um linfoma. Né? Quando eu pego um paciente com linfoma, a primeira pergunta que eu faço para o proprietário é o que você está vivendo na sua vida ou o que aconteceu na sua vida recentemente que você teve um sentimento de desproteção, se sentiu incapaz
de proteger você ou alguém que você amava, né? E sempre tem alguma coisa, eu acabei de ser assaltado com uma arma na cabeça, sei lá, sequestraram meu tio, né? Ó, meu pai fez uma cirurgia e veio a falecer e eu não consegui estar lá, alguma coisa nesse sentido que foi um impacto biológico para essa pessoa, né? Uhum. Só que ela não tem o câncer ainda. Por quê? Porque ela está vivendo numa fase onde o câncer não apareceu. O câncer ele vem para te mostrar que esse conflito ainda é muito doloroso para você. E você precisa jogar isso fora. Você precisa descalçar esse sapato apertado. Uhum. Então o câncer ele não é a doença. O câncer ele é o sinal de que alguma coisa está perturbada. E quando você reequilibra esse problema, né, esse impacto que a pessoa teve, quando você reequilibra isso, a tendência é que esse câncer desapareça. Só que muitas das pessoas, inclusive nós, eu me incluo nisso também, porque isso não é fácil, Sim, né? É simples, é possível, mas não é fácil. claro. A gente, a gente fica apegado a um sentimento. Quando a gente fica apegado àquele sentimento, seja de mágoa, seja de desproteção, seja de medo, ou qualquer um dele, quando a gente se apega a esse sentimento, dificilmente a gente larga a doença. Porque a doença, como é conhecida na medicina, né? Ou o câncer, ou, sei lá, uma pneumonia, ou rinite, ou qualquer outra coisa, né? Quando a gente é apegado a esse sentimento, a gente não ressignifica. A gente não transforma esse sentimento que está nos devastando por dentro em algo possível de crescimento. Quando a gente não transforma isso, a gente continua adoecendo da mesma mazela, do mesmo Uhum. problema, né? Uhum. E aí esse cachorro que tem um linfoma, que vem a falecer porque o corpo ele tem um período de validade, vamos dizer assim. As Uhum. células, elas têm um poder de sobrevivência. Então, todas as células, as 3 milhões de células que você tem no seu corpo, luta pela vida. Ela não luta Sim. pela morte, né? Só que a gente continua lutando pela morte, porque a gente é apegado a essa dor, a esse problema que a gente enxergou como um problema, né? E aí, essas células, uma hora, ela não consegue mais lutar pela vida e, infelizmente, acontece o óbito. Assim como acontece conosco, acontece também com os animais. Ele Uhum. tentou sinalizar, sei lá, por 1 ano, 2 anos, 10 anos aquele proprietário daquele problema que ele estava vivendo, que isso é um problema que inviabiliza a sua vida. Só que o proprietário não tinha ouvidos para ouvir e olhos para ver, né? Uhum. Quando o proprietário não tem ouvido para ouvir e olhos para ver, o animal ele pode vir a padecer, Uhum. né? E ele vindo a padecer, muitas das vezes, naquela hora o proprietário olha e fala assim, caraca, o que eu tenho que olhar aqui, bicho? O que eu fiz de errado? Quando ele tem esse primeiro sentimento, é aí que as portas se abrem. Porque quando você tem um sentimento de falar assim, o que eu fiz de errado, e aí que as portas começam a se abrir, por quê? Porque naquele momento você começa a mudar um padrão mental. Uhum. Né? É igual como, sei lá, uma pessoa que tem câncer, né? Tem um câncer qualquer, né? Vamos botar, sei lá, um carcinoma epidermoide. Aí vai lá no médico e o médico fala assim, cara, você tem um carcinoma epidermoide, nós vamos tirar esse carcinoma, você tem que começar a se cuidar. Tem que começar a tomar algumas providências, né? Passar protetor solar e tal, tudo, evitar o sol do meio-dia, essas coisas. O cara fala assim, não, besteira, rapaz, que esse médico tá falando é bobagem. Aí o cara não mudou um padrão mental. Provavelmente ele vai Sim. fazer as mesmas coisas. Ele fazendo as mesmas coisas, provavelmente ele vai acontecer o que com ele? Ele vai ter um novo carcinoma epidermoide. E talvez muito mais agressivo, porque aquele conflito inicial que ele tinha na cabeça, ele vai se somatizando, como você disse, e vai tornando-se um conflito gigantesco, Uhum. fazendo com que as células do seu corpo não consigam trabalhar mais perante sobre ele. Se ela Uhum. não consegue mais trabalhar sobre ele, o corpo começa a padecer por isso. E ele Uhum. vem, então, o dono do carcinoma vem a óbito. E o animal, ele trabalha a esse favor da vida.
Quando ele chega com um sinal, com uma sintomatologia, é porque ele está gritando para nós, falando, opa, pelo amor de Deus, olha para essa parada aqui, muda esse padrão de vida, muda a sua consciência, começa a agir diferente. Que já está até me Porque o que você atingindo. está já está me atingindo pra caralho. Muito. Está me atingindo muito. Pelo amor de Deus, faz alguma parada. Porque essa perturbação sua está perturbando a nossa casa. Está perturbando o nosso convívio familiar. Porque quando a gente pega um animal e bota dentro de casa, esse animal ele entende que ele é parte da casa, que ele é parte daquela matilha. Quando ele é parte daquela matilha, no mundo natural, ele entende, eu cuido de você e eu entendo que você vai cuidar de mim, porque a gente vai cuidar do outro, que vai cuidar do outro, que vai cuidar do outro, e a gente, um cuida do outro. E eu sou o cuidado porque eu cuido de todo mundo. É assim que funciona. Mas aqui, no mundo dos seres humanos, eu cuido de mim e do meu próprio umbigo. E aí, quando a gente cuida de mim e do meu próprio umbigo, a gente não olha para o outro. E quando a gente não olha para o outro, a gente tem um distúrbio gigantesco. Né? Isso em pequena escala, a gente está falando da casa das pessoas. Mas imagine em grande escala isso acontecendo. Né? Aí você vê uma cidade, vê um estado, um país, um mundo inteiro entrando em decréscimo por causa que ninguém cuidou um do outro. Sim, né? sim, com certeza. E esse cuidar, eu não estou falando para eu chegar lá e entrar numa favela e dar comida para um desabrigado. Não estou falando esse cuidar, não. Estou falando um cuidar mesmo mental, psicológico. Falar assim, cara, eu não vou fazer isso porque isso... né? Isso, eu não vou fazer X coisas, sei lá, eu não vou jogar uma latinha na rua porque isso pode entupir um bueiro. E esse bueiro, mas eu moro em prédio, foda-se. Não, não é assim. Eu não vou jogar essa latinha na rua porque se entupir o bueiro, aquele cara que mora perto do bueiro pode ter a casa dele alagada. Sim. Não sei se me fez entender. São situações simples, mas se tornam tão complexas no âmbito geral que passa a ser normal as pessoas fazerem isso com os outros ou com eles mesmos. E o animal não entende isso. Para ele isso não é normal. E aí ele adoece. Ele fala assim, cara, eu vou gritar se for preciso. Mas você tem que começar a olhar para essa parada. É natural para ele, né? É natural. Sim. Agora, um ponto, Rô, que eu queria saber. Vamos supor, existe, lógico, uma idade para um animal, né? Como existe, sim, mais ou menos, a gente especifica uma idade para nós, sei lá, mais ou menos, 80, 90, tá, tem gente que tá chegando mais do que isso. A minha avó faleceu com 96 anos, super saudável. Sim. E foi aos poucos, o coração dela foi perdendo aquele ritmo e tal, naturalmente. Mas o animal também tem uma idade, né, que a gente sabe que uma hora ele já vai. Mas sempre chega mais nessa idade, pelo menos o que eu vejo, ele vem adoecer de alguma forma, né? E também existe também, está ligado a esse processo também familiar, quando tipo assim, o animal, vamos supor, está com 17 anos e ele veio a ter um tumor, não sei aonde, enfim, e ele faleceu. Ou naturalmente ele deveria ir tranquilamente? Como que você explica isso? Porque é uma coisa que eu tenho bastante dúvida assim, também. Então, Dé, eu tenho estudado bastante essa parte de tumor e eu tenho estudado bastante essa parte de tumor e eu não tenho muito dado para isso, tá? Mas o que eu tenho percebido em minhas consultas e essa minha trajetória, né, de, sei lá, quase 20 anos de veterinário, que os animais não teriam tumores. Entendi. O tumor é um conflito que se cresce a cada dia. E eu só tenho esse conflito se eu tenho julgamento. Os animais não julgam por si só. Vamos botar um exemplo de uma zebra lá, né? A zebra está lá na savana, vem uma leoa e faz uma investida na zebra. Certo? Essa zebra escapa e foge daquele leão. Né? Ela não se junta com as outras zebras e fala assim, tá vendo aquele leão lá? Vou pegar aquele leão, vamos lá, vamos nos juntar e matar aquele leão, porque aquele leão é um desgraçado, ele tentou me comer. Isso é o cérebro humano, né?
fazendo o julgamento perante a um processo, né? Ou, sei lá, um leão pega um filhotinho de zebra, a gente olha e fala assim, meu Deus, tadinho daquele filhotinho de zebra, o leão é um malvado. Não, não tem a ver com isso. Não tem. Quando eu não tenho esse julgamento, eu não tenho por que as minhas células continuarem crescendo, porque eu não tenho o sapato apertado na minha cabeça, entende? Uhum, Então, uhum. quando nós temos o aumento de câncer e tal tudo, com idade, que você está falando dos animais e tal tudo, é porque esse animal está vivendo em conflito há anos com esse proprietário. O câncer, ele veio do proprietário, não veio do Uhum, cachorro. uhum. O cachorro, ele teria algum conflito, sim, por causa da idade, como eu disse, que as células também envelhecem, tem um tempo, né, como você também está dizendo, ele tem um tempo de vida mais curto que o nosso, né, mas é o tempo de vida dele, que para ele é uma eternidade, né, e os animais, eles sim vão adoecer. Eu não estou dizendo que eles são imunes a qualquer tipo de doença, isso não existe. Eles também têm os conflitos próprios dele. O que eu estou querendo dizer é que eles não entram em julgamento. Se eles não entram em julgamento, eu não tenho por que ter uma massa de conflito gigante, como, sei lá, um linfoma que pegou toda a caixa torácica de um gato, né, ou de um cachorro, né? Ele pode sim ter um linfoma, mas um linfoma pequenininho, pegou um linfonodo lá, foi um achado de necrópsia, talvez. Uhum. Entendeu? Quando você faz uma necrópsia, assim, eu achei, olha, ele tinha um linfoma aqui, ó. Só que em um linfonodo, ele não tinha linfoma em toda a cadeia de linfonodos, porque Sim, ele viveu um sim. conflito de desproteção na vida dele em algum momento. Uhum. Mas não significa que ele ficou sendo julgado, que aquilo começou a aumentar, aumentar, pegou todo o abdômen, toda a caixa torácica. Esse tipo de câncer que você descreveu, que talvez você esteja querendo dizer sobre isso, esse tipo de câncer veio do proprietário. Porque o proprietário vive isso todos os dias, só que ele não olha para isso. Ele Uhum. deixa isso negligenciado. Uhum. Quando a gente fala de teve uma parada cardiorrespiratória, teve uma síncope, uma falência múltipla de órgãos e tal, tudo. Ele tá com inveja e quis Fala, vir mestre! participar. Opa, seja É muita bem-vindo, cara. saudade, cara. Opa, também tem demais, demais, demais. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Eu estou muito feliz. Fala, irmão. Isso. E Pô, aí, e cara. aí é isso. Então ele pode ter uma síncope e ter uma falência de órgãos e tal, tudo por idade mesmo. Aquelas células ali deu o tempo limite dela. É como o tempo de validade. Cara, não deu mais. Chegou ao meu fim, né? Agora, você vendo animais hoje em dia, eu tenho pego bastante animais que, poxa, continuam sendo negligenciados, né, não olhados para eles como um ser empoderado, um ser vivente, fala assim, cara, você também tem influência sobre a minha vida. O que eu tenho pego bastante, aumenta o número de câncer, aumenta problemas fisiológicos que muitas das vezes começam a ser irreparáveis, porque aquela família ou aqueles proprietários daquele animal estão vivendo em doença, estão vivendo em sofrimento. Eles vivem em sofrimento. E o animal está querendo só dizer assim, cara, eu tenho um caminho para você. Existe uma forma de você sair do sofrimento. Só que nós não queremos, né? A gente quer muito o caminho mais curto, chegar e falar assim, pô, me dá um paracetamol aí, tô com dor de cabeça, né? Sem pensar assim, cara, por que que eu fiquei com dor de cabeça? O que que aconteceu naquele dia que me deu essa enxaqueca, certo? Pô, eu tô com febre, vamos tomar um antitérmico. Cara, febre não é um problema. Febre é um sinal de que teu corpo está reagindo a qualquer moléstia que está sendo você está vivendo aquela hora. Pô, não precisa tomar remédio para febre. Pô, agora eu estou com uma febre de 40 graus. Pô, peraí, então está passando do meu limite, começa a ter desnaturação proteica e tal, tudo. Então vamos tomar um antipirético para poder melhorar um pouco a minha condição e dar chance para o meu corpo reagir. Essa chance é que nós começamos a deixar para trás, entende? E eu sei muito que vocês trabalham também com um pouco de essa parte de consciência, né? Mas a gente vê muitos colegas nossos inconscientes. E esse que é o chamado aqui, e falando por essa instituição que vocês estão representando hoje, né, cara?
muitas pessoas que vêm aqui ainda estão inconscientes, achando que o remédio é a solução. O remédio não é a solução. O remédio, ele faz parte da solução, mas ele não é a solução. A solução é, como você disse, o que está acontecendo na sua casa? Como vocês estão vivendo? O que passou na vida desse animal e na sua que pode fazer a diferença para a resolução daquele sintoma, daquele problema que ele está vivendo? É o Então, acho que, autoconhecimento, né, também. sim, Você, autoconhecimento. é você sempre ir atrás o porquê, porque as coisas, né, nós somos assim muito, o universo é abundante, né, não Sim, existe, o universo ele é neutro, então toda a energia que chega é o que você emana, o que você está emanando para o universo para trazer para você. Então, essa coisa de se transpor, né? Ai, a culpa, e isso você cada vez mais vai se perder. E você não vai conseguir mais encontrar um eixo, a sua essência. E lógico, os animais são tão naturais, né? É pura natureza, eles vão captar isso, né? Eles vão, perfeito, é isso. né? E como Então, você disse, Esse é o Roberta, entendimento amplo das coisas. como você disse no começo, que eles nos ensinam bastante, né? Os animais são Sim, professores. Porém, o ser humano, obviamente, não se toca, né? Que ele tem que se autoconhecer e se conectar com a sua própria essência. O ser humano, ele quer ser pedra, né? Ele quer ficar na inércia. Ou o ser humano, isso, é. ou o ser humano, ele quer ser vegetal, ele quer sugar tudo que é de energia. Ou o ser humano, ele quer ser um animal. Ele quer ficar à base dos instintos, ou até pior, que não seja um animal, uma ameba confortável. Você cresce, reproduz e morre. Sim, Nada mais é do que uma ameba confortável. E não se sim, conecta. sim. E aí vem até uma pergunta, também eu já te falo, você falou do sofrimento, né? Que são os três venenos, isso vem do budismo, né? Que é a ignorância, né? Que é a Sim, inconsciência, que gera raiva e gera o apego ou ganância. Então a gente sabe que nós tivemos bastante, a gente está evoluindo, mas esse apego aos animais transferidos, alguma vitimização, e você transfere esse apego aos animais. É muito apegado, que isso é uma doença, é um veneno, né? É um veneno que leva ao sim. sofrimento, ao samsara. E, o que você vê isso na sua rotina desses tutores e até mesmo veterinários que são apegados até no paciente, o tal do apego? O que gera isso de doença, ou seja, o mal para os animais? Então, Paulão, o apego, só a palavra, o apego, aquilo, já estava falando também daquela ideia que eu estava conversando antes sobre o apego, sobre a doença, sobre o conflito que você estava vivendo, né? Quando você se apega, e não sei se a palavra bem apego, né? Mas quando você começa a transferir é, o seu estilo de vida, a sua vivência para aquele tipo de, para aquele animal, para aquele indivíduo que vive com você, não precisa ser animal, não, pode ser Não. filho também, cara. Tem uma galera fazendo Exato, isso com não, filho, tá certo. né? Mas você pensa no animal, transferindo tudo aquilo que você vive para aquele animal, você imagina o quanto de carga de ancestralidade, de problemas e de dificuldade que você viveu ou seus antepassados familiares viveram, que você está jogando em cima de um indivíduo que estava ali, talvez para te trazer uma alegria quando você chegava em casa, né? Que estava ali para talvez seja um companheiro sei lá, num dia chuvoso, né? E você joga em cima dele uma carga de sofrimento que nem ele sabe lidar com isso aí. Aí a gente vem falando dos cânceres novamente. Aí você fala assim, cara, porque meu cachorro teve um câncer e veio a morrer. Cara, por que você está fazendo com a tua vida? Por que você está tão, como você está dizendo, tão apegado à sua doença e transferindo tudo isso ao seu animal? Transferindo toda essa carga de informação que você construiu na sua cabeça de forma alucinógena, porque nada disso é real. É ilusão ou delusão. Nada disso é real. É tudo ilusão mental. Né? Você estava falando do Buda, né? Existe uma historinha do Buda que o cara fala assim, cara, eu preciso meditar durante 100 anos. 100 anos para me elevar espiritualmente. Aí o Buda chega e fala assim, você está vendo, tá vendo essa pedra aqui? Sim, essa pedra está aqui. Sabe quantos anos essa pedra está aqui? Ela está há 100 anos aqui. Você quer meditar imóvel durante 100 anos para elevar a sua espiritualidade? Essa pedra, então essa pedra ela é mais elevada espiritualmente do que você. Aí, ele fala, aí o cara fala assim, como? Eu me pareço uma pedra?
Sim, você quer meditar durante 100 anos, talvez você será uma pedra. Você tem que começar a agir em cima da sua meditação. Começar a fazer coisas que tragam para você essa consciência que a meditação deu. Não ficar só meditando, trabalhando a mente, sem agir no corpo, sem agir nas suas atitudes, nas suas condutas diárias. Né? E ser, cara, e ser linear, bicho. Não existe você começar a fazer uma coisa aqui, correr para cá, depois correr para cá, depois correr para cá. Cara, é linear. Né? Eu acredito, é vertical. Eu acredito nessa parada, eu sigo essa parada. Eu sou isso. Eu acredito no negócio, então eu sou isso, eu vivo isso, eu respiro isso. O que eu estou falando para a gente está conversando hoje aqui, vocês sabem, mas talvez muitos não sabem, vocês sabem, eu sou assim. Eu acredito nisso, eu respiro isso, eu vivo, isso corre na minha veia. A veterinária, ela corre na minha veia. E a veterinária incorporada com a reprogramação biológica e com a comunicação intuitiva, cara, eu sou um cara muito mais potente. Porque assim hoje eu olho os animais como professores. Assim como todos são, o ser humano tem que ser assim. Você não é uma planta, você não é uma maçã da macieira, cara. Pensa que o ser humano tem que ser ser humano, tem que parar de se projetar no sistema. Sim. Sim, com certeza. Mas é aquela tal coisa, né? Todo mundo também tem um tempo, né? Exato. De despertar. Exato. Sim, isso é individualíssimo. Falar, mas não vai. Então, assim, é muito respeitar. Mas eu acho maravilhoso essa questão dos animais, o que ele vem a mostrar, porque é muito nítido, né? Porque não tem o porquê. Eu acho também, como você está falando, é como se fosse uma criança. Um humano, né? Uma criança, ela é totalmente pura, livre, né? Natural, livre. É natural, ela é totalmente essência, né? Que o cachorro é a vida inteira. A criança, depois de 7, 10 anos, aí já tem condicionamento. Perfeito. Depois da primeira infância, você já começa a ter o julgamento, aquelas coisas todas que nós fazemos isso muito bem, né? Exatamente. Mas o animal não. Então, não. É um espelho. Que é melhor é um espelho. Né? Putz, falou perfeito. Até arrepiei aqui. É o espelho da sua essência. É o espelho da sua essência. Você olha muitas das vezes e fala esse animal, puta que cachorro danado, de novo destruiu meu sofá. Cara, mas o que você está mandando de mensagem para aquele sofá? O que aquele sofá te representa? Ele só está falando para você, cara, joga essa parada fora. Só que você não joga. Só que você não faz no movimento. Então, essa é a parada. Quando você não é linear com você mesmo, né? Sei lá, o cachorro chega, você abre o portão pro seu vizinho e o cachorro vai lá e chega e dá uma dentada no calcanhar do seu vizinho. Cara, você gosta desse vizinho? Esse cara que você deixou entrar na tua casa é o cara que você gostaria que estivesse dentro da tua casa? Não, lá dentro você fala assim, cara, eu não gosto dele, mas por política de boa vizinhança, eu vou deixar ele entrar, vou convidar ele para o meu aniversário porque ele é um cara influente em alguma coisa. Isso tudo o animal não tem. Aí ele foi e deu uma dentada no cara, você vai lá e mete o cacete no cachorro. Só que ele só estava falando para você, cara, eu sou linear, bicho, eu não gosto, eu vou lá e vou morder, porque na verdade quem não gosta é você. Eu só estou te falando, cara, você não gosta, então eu vou lá morder. Só que a gente olha para o cachorro e fala assim, não, você não podia ter feito isso. Claro que podia. É assim que funciona. Né? Não estou falando para levar as vias de fato, de morder e tal tudo, né? Mas estou sendo até dramático no sistema. Mas é mais ou menos assim que funciona. E a gente não é linear. Então, essa linearidade que eu quero falar para os colegas que estão aqui na nossa live, que eu acredito que os veterinários, cara, eu amo a nossa profissão pra caralho, né? Vocês sabem disso. Eu acredito que nós, cara, temos uma parada com os animais que muitas pessoas tentam, mas dificilmente conseguem. É por isso que somos veterinários. É por isso que escolhemos essa carreira que eu mergulho tanto. Então, essa essência que a gente tem contato todos os dias, a gente tem que despertar dentro da gente, não é buscar no animal. É falar que, cara, puxa vida, agora eu vejo, agora eu enxergo o que você está querendo me dizer. Eu não preciso te dar uma amoxicilina para você curar a sua dermatite. Eu vou até te dar a amoxicilina para te ajudar a curar. Sim. Mas não é a amoxicilina que vai te curar. O que vai te curar agora é que eu vou conversar com o seu dono.
fica tranquilo, vamos tomar amoxicilina, mas eu vou conversar com ele que ele vai mudar a sua maneira de ver o mundo. Porque pele é contato, velho. O que esse cara está tendo contato ou deixou de ter contato que está fazendo mal para a mente dele? O cachorro já está vendo, está falando isso para você. Né? E quando a gente estuda biologia, fica muito simples da gente entender essa comunicação dos animais. É só pegar a essência daquele órgão ou daquele tecido e falar assim, qual é a função disso? Ah, a função do olho é ver, a função do ouvido é ouvir, a função do sistema digestório é digerir, da pele é ter contato, proteção de contato. A gente olha para essa parada e fala assim, cara, o que você viu que não gostou? O que você ouviu que foi agressivo? Qual foi o contato que você teve que foi repugnante, nojento? Ou qual foi a separação que você teve, né, que foi traumática? Digestivo, né, azia, mal-estar, diarreia. Pô, o que está te magoando? O que você não consegue engolir, que você está tendo que vomitar? O que está te magoando, que você está cagando pelas pernas abaixo? Cara, olha para essa parada. Eu vou te dar um antiemético, eu vou te dar um antidiarreico, eu vou te dar uma amoxicilina. Mas, cara, eu vou conversar também com o teu dono. Eu vou chegar para o teu dono e falar assim, cara, você tá com algum transtorno que está levando o seu animal a adoecer. E eu não posso deixar o meu paciente passar por essa situação. Então muda a sua vida. Vamos começar a conversar mais com os proprietários, galera. Vamos conversar, bater papo com eles e falar assim, gente, tudo precisa mudar. Você precisa olhar esse animal, como você disse, Ideia, um ente da família, brother. Ele tem que ser um ente querido, né? E eu não estou falando para você tratar ele como um bebezinho, pô, botar ele em cima da tua cama, dar mamadeira, né? Botar camisinha no dia frio, porra, ele tem pelo, brother, não precisa de camisinha, né? Botar uma botinha para andar no calçadão, pô, cara, ele tem coxim plantar, brother, ele não precisa de botinha. E ele sua pelos pés. Se você está botando uma botinha, você está fudendo o teu animal. Está causando uma hipertermia desnecessária. Então, pô, vamos ser conscientes, né? Ter um pouco de feeling. Mas os veterinários já sabem disso, eu não preciso estar reforçando. Talvez estou falando para pessoas que não tenham esse tipo de conhecimento. Mas os veterinários têm que ter esse tipo de consciência e falar assim, cara, eu vou começar agora a tratar o meu paciente, mas olhando para toda a família dele. E a família dele não é o pai do cachorro, o pai dele, né? O pai dele ele nem tem contato mais, ele está na tua casa, a família dele é você, bicho. Eu vou olhar para você e falar assim, ô, e aí, o que aconteceu? Como você disse, né? O que aconteceu recentemente para ele estar vomitando? Ah, não aconteceu nada. Não, aconteceu alguma coisa que você não conseguiu engolir. O que você não conseguiu engolir? O que você tinha que ter falado para alguém ou vomitado na cara de alguém para esse cachorro não estar assim agora? Ah, meu Deus do céu, sei lá, minha sogra foi lá em casa e sentou na minha poltrona. Eu queria ter mandado ela levantar da minha poltrona, que a poltrona é minha. Porra, então por que você não falou, cara? Não precisa falar assim, ô sogra, levanta a poltrona. Não, mas fala assim, pô, sogra, deixa eu sentar aí, não senta aí não e tal, tudo. Né? Ou ressignifica, fala de outro jeito, fala assim, pô, mas sua sogra não te ama, não ama sua filha, foi lá ver sua filha, seu neto e tal, não sei o quê. E mudar um pouquinho a percepção e tirar essa dorzinha, esse mimimi do ser humano. O ser humano é muito doloridinho. Né? E esse doloridinho está trazendo muitos transtornos para a vida do ser humano como um todo, mas também para a vida dos pets que a gente cuida, que a gente, porra, é apaixonado, velho. Eu sou apaixonado por animal. E vocês eu sei que são também. Né? E eu acho que, cara, eu acho que isso tem que ser um despertar. Eu sei que todo mundo tem um tempo e tem um degrau para subir, galgar Tem que querer, do né? dia a dia. Tem que querer. E mais do que querer, né? Tem que sentir. Se você não sente, você não vai. Uhum. Você não vai saber. Ninguém pode fazer. Ninguém pode fazer nada por você. Né? Gerar consciência, né, Roberto? Você fala gerar consciência. Eu acho que é isso. Educação. Tudo que acontece com você, porque você é responsável. Tudo que está acontecendo com a gente, não existe nada externo, é interno. Ah, mas a Covid chegou, mas o político tal. É você. É você. Não você, cara. Nunca você. serão os outros. É interno. Nunca. É interno. É interno, é dentro de você, é isso mesmo. Então, eu acho que uma das funções dessa live aqui, talvez não seja a intenção, tá, de vocês, mas eu na minha cabeça,
Eu entendo que a intenção seria conscientizar, ou pelo menos plantar a dúvida, sabe? Falar assim, cara, será que o que esse cara está falando é verdade ou é muita loucura? Né? Insights. Será que esse cara é doido? É, Né? Então você essa é uma prestar parada que é para atenção em plantar. você mesmo, né? Porque às vezes você vira Uhum. num processo que, né, tipo assim, gente, eu sempre, qualquer coisa, ai, tô com raiva, qualquer coisa, tô reativo, qualquer coisa, tô Isso aí, reclamando. Isso tudo vai gerando muita coisa energética para você, né? muita. E o que gera muita energia conflitante é o descontentamento, né? Quando a gente está descontente com as coisas, com medo, o medo é foda. O medo arrebenta com tudo. Ah, tenho medo de sair na rua e ser assaltado, tenho medo do Covid, tenho medo do não sei o quê. Né? Esse medo todo que acontece na nossa mente, né? Que acontece só na mente. Porque eu nunca fui assaltado, mas eu tenho medo. Nem sei como é que é, só porque eu ouvi alguém falar, na verdade não ouvi alguém, né? Eu ouvi a massificação da mídia, né? É isso. Então, porra, eu não assisto televisão já vai fazer um ano, cara. Eu nem sabia dessa porra dessa pandemia. Eu tô saindo na rua normal, eu só fui saber porque o cara falou assim, ô, preciso de máscara. Eu falei, como assim máscara? Eu não vou fazer cirurgia? Não preciso de máscara. Mas então, é uma inconsciência coletiva, né, cara? Tá Coletiva. todo mundo meio. Egrégora formando. Tá todo mundo inconsciente. Uma egrégora, tá todo mundo inconsciente, né? Achando que uma porra de uma máscara protege contra um vírus que tem nanômetros, velho. Ele passa pelo fio da porra da máscara. Então, você bom, a gente não está aqui para falar de Covid, mas eu acho isso Não, não, não. uma imbecilidade, entendeu? Uma ignorância completa, né? E aí os nossos governantes se aproveitam de tudo isso, cara, porque nosso povo é cagão, é medroso, é inconsciente, É não desperta a inconsciente. Não própria essência. desesperam. É inconsciente. São levados, né? O sistema Sim, são levados a isso. religioso, mídias, governamental. E não tem. É, E também é igual uma assim. manada, velho. É uma manada. Onde o boi vai, a vaca vai atrás, como aquela história dos antigos diziam, né? E também mas ao mesmo tempo não tem problema, né? Ninguém tá acima de ninguém. É um Não, processo, a gente não. vive nesse processo, a gente vive nessa situação e cada um tá aí só pelos exemplos que talvez as pessoas vão conseguir se despertar, Exato. Só por né? exemplos. Só com os exemplos, porque não adianta você. A É, gente está falando aqui, se a pessoa não sente, não tem o exemplo e não sim, captar, sim. não vai acontecer, né? Então, Mas eu só discordo um pouquinho. Eu acho que tem um problema, sim, sabe, Déia? O problema é que a inconsciência do outro cause transtorno na minha vida e na vida dos animais que eu amo. Então, isso eu acho que tem um problema, porque a inconsciência que ele está vivendo a vida dele, como ele está tocando a vida, e aí a gente pode estar falando do mundo inteiro, né, inconsciente, das pessoas que estão esquecendo, estou falando que é todo mundo, tanto que nós estamos conversando aqui sobre isso, vocês não são, e tem muita gente que a gente conhece que também não é, né, uhum, mas essa inconsciência leva a consequências que causam sim, transtorno em mim, que sou consciente, entende? Porque eu não tenho um poder social, porque o inconsciente ele não te respeita. Esse é o problema, entende? Não é que vamos usar máscara e tal, tudo. Não é questão disso, é a falta de respeito. de Quando respeito. eu tenho a minha consciência me rege, certo? Se você tem a sua consciência sobre alguma coisa, tudo bem, a sua consciência te rege, né? Quando eu tenho uma expansão da consciência, eu respeito a sua não expansão. Mas quando você não tem expansão da consciência, você não respeita a minha expansão, porque você quer me limitar à sua inconsciência. Exato. Isso que é o Mas problema. como É a controlar falta de isso? A respeito. gente não pode, não tem como a Não, não gente controla, a controlar. gente não consegue, não Não consegue, consegue. mas você. Mas esse é o problema para mim. Não, então, mas você não tem controle. Mas se você tem expansão de consciência e sabe que cada um tem o seu tempo, que a frequência ainda não é alta, essa egrégora de falta de consciência se conecta porque você se conecta com eles. Porque a gente está Uhum. construindo uma egrégora com uma mesma conexão e expansão.
Se Sim, perfeito. você consegue se conectar, existem muitos, milhares, milhões de pessoas que têm essa Sim, conexão. isso é ótimo. E esse tipo de gente não se conecta com a Isso é um gente. exemplo, né? Por exemplo, que Não, você. não. Então, eu não vejo que as pessoas não vão chegar perto. Existem, existe a mudança por exemplos, mas eu acho que isso é da natureza, não é natural, é normal. Não é natural, é Sim, normal. sim, eu também acredito nisso. Também acredito nisso. A única coisa que, como eu estava dizendo, é a falta de respeito. Quando a gente chega, sei lá, num restaurante, no supermercado, É, vai viver a nossa vida, né? Essa inconsciência, ela me traz o desrespeito, porque como eu tô, a outra está inconsciente, ele me desrespeita por algum motivo que ele acredita ser verdadeiro para ele, né? Exato, exato. Independente de que para mim não seja. E tudo bem por ele, né? O que é ruim é porque esse desrespeito o medo, né, começa a ser maior do que o próprio respeito. E Sim, aí sim. vem os transtornos. Para mim, esse é o ponto principal da inconsciência. Mas e a sim, cada gente, um vai ter um caminho. A gente vai se conectar somente mesmo, claro, pô, a gente tem pessoas que já estão nesse tipo de busca, nessa elevação, né, de consciência e espiritualidade e tal, tudo que faz nos conectar num campo vibracional diferente desse campo vibracional que os inconscientes estão vivendo. E não que tenha algum problema, porque todo mundo vai passar por isso. A gente também Exato, já passou por isso, né? Nós exato, também já estivemos lá e nós exato. já fomos bastante inconscientes em muita coisa, com certeza. Ainda E até somos, hoje ainda sou, lógico. até hoje somos, né? Porque a gente expande a consciência, mas a gente não é detentor de toda a consciência, né? Porque toda a consciência é o todo, é o Você não divino, estaria sei aqui, né? lá. É aquilo que. Não Não estaria estaria nesse aqui, não. é verdade. Estaria Deixa em eu outro só plano. fechar, eu fecho depois você fecha, cara. Queria te parabenizar, que é um prazer assim tê-lo como irmão, Roberto, pela Poxa coragem, vida. né, que você tem de ampliar e mostrar a essência. Na verdade, você, assim como todos deveriam ser, um transformador, né? A gente tem a veterinária, a gente ama a veterinária e tem como missão usar a veterinária para que os tutores e algumas pessoas se iluminem. Você traz iluminação com a veterinária. E Isso aí, é um como ajuda veículo, os né? animais, você faz que o tutor tenha esse piscar, essa essência. Nada mais até arrepia, porque é uma missão encarnatória, cara. Eu não sou de nenhuma religião, só para avisar aqui. Não sou e eu Eu acho que não também deveria não. ter nenhuma. Mas eu vejo isso. E eu acho que se todo mundo conseguisse ter essa linearidade, essa verticalidade, a gente teria um mundo melhor. Então, parabéns e a gente tem que trocar muita ideia, fazer live a tipo 2, gente tipo faz 3. live, vai 40 tem bem pouquinho tempo e eu quero assim, eu tava falando assim, eu preciso falar com o Roberto, gente, bater esse papo, porque para mim é muito importante, né, pra gente, assim, como também a gente vê o imã, como a gente gosta, né, de proporcionar para os animais. Então, assim, quero o melhor sempre e faz parte do Sim. interior nosso. Então, quero agradecer muito e a gente vai fazer outras. Obrigada, Certeza. Roberto. Opa, eu Capaz. ficaria lisonjeado. Adorei também, cara. Adorei ver vocês. Rapaz, a tecnologia é uma parada mágica. Obrigado aí, bicho.